Olá, pessoal. Então, vamos aí, né, tratar de mais um assunto aí desse bimestre. Hoje a aula está focada, são dois processos que ocorreram ao mesmo tempo, simultaneamente, um interferindo no outro, logicamente. Nós vamos falar sobre uma mudança que o capitalismo sofreu no século XIX, que é a passagem do capitalismo liberal para o capitalismo monopolista. E aí a gente vai tentar entender como essa nova configuração do capitalismo vai estimular um novo processo de colonialismo, o chamado neocolonialismo ou imperialismo do século XIX. Então, é disso que nós vamos tratar hoje. Para iniciar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que nós estudamos já a primeira Revolução Industrial. E alguns estudiosos falam que nós estamos passando pela terceira, outros já falam que nós estamos na quarta Revolução Industrial, né? Terceira ou quarta Revolução Industrial aí, dois pontos de vista aí. Para alguns, a terceira Revolução Industrial foi marcada pela informática e pela robótica, agora a nanotecnologia, a biotecnologia, isso configura a terceira revolução, a quarta revolução industrial. Certo? Bom, sendo terceira ou quarta, né, não vou me aprofundar aí nesse debate, mas sendo terceira ou quarta, a gente estudou a primeira, obviamente teve uma segunda no meio do caminho aí. E é por aí que a gente vai começar a analisar esse processo, a partir da segunda Revolução Industrial. É importante notar que esse assunto que nós vamos estudar, ele guarda um diálogo muito grande com o que nós vivemos hoje em dia. Então, muitas coisas que a gente vai falar sobre o século XIX, nós estamos vivendo um processo semelhante agora no século XXI. Bem lá do século XX, do final do século XX, nós estamos vivendo um processo semelhante, que é um passar por uma nova revolução industrial, novas tecnologias, novas formas de produção, novas maneiras de interagir com as pessoas. Então, isso faz com que aquele período que nós vamos estudar no século XIX, essas transformações, elas têm um diálogo bastante grande com as questões que nós estamos vivendo hoje em dia. Né? A gente vai falar, por exemplo, da formação de grandes monopólios industriais, e hoje a questão das grandes corporações multinacionais está na ordem do dia, né, do papel dessas grandes empresas, gigantescas empresas. Tá? Bom, vamos lá. Nós já estudamos, né? Acho que vocês já perceberam isso, espero que tenham percebido, que o desenvolvimento do capitalismo, né, ele está baseado em duas coisas. Né? Primeiro, a busca constante pelo aumento da produção. Para que produzir mais? Para vender mais, lucrar mais, enriquecer mais, num movimento que não tem fim. Já falamos com isso daí lá atrás. Certo? Então, o desenvolvimento do capitalismo ele parte do pressuposto que sempre tem que haver o aumento da produção. Mas para aumentar, né, o consumo, busca-se também a redução dos custos. Então, um aumento constante de produção, aliado à redução dos custos, vai sempre gerar maiores lucros para as empresas. Isso está por trás de todo o processo de desenvolvimento tecnológico, desde lá da máquina a vapor, ou até antes, né? Spin Genie, aquelas máquinas da primeira Revolução Industrial. Todo o processo de desenvolvimento tecnológico sempre visa aumentar a produção com redução de custos. Basicamente isso daí. Certo? Então, é isso que impulsiona a renovação tecnológica. A que nós passamos hoje, a da primeira Revolução Industrial, e a renovação tecnológica da segunda Revolução Industrial também. Então, lá no século XIX, nesse processo de segunda Revolução Industrial, o que estava mudando ali, que tecnologias estavam surgindo, estavam tendo um impacto muito grande nesse processo. Primeiro, a energia elétrica. A eletricidade começa a substituir as máquinas a vapor. As máquinas elétricas, as novas máquinas, elas são mais eficazes, mais produtivas, mais seguras. Né? Então, a energia elétrica possibilita uma
reconfiguração das máquinas, tornando as máquinas mais produtivas. Também possibilita a iluminação, uma iluminação não igual àquela à luz de velas, mas uma iluminação efetiva dos locais de trabalho, e a partir daí as fábricas podem trabalhar dia e noite. Então a energia elétrica muda muito o sistema produtivo, é uma tecnologia importante. Os motores a explosão, né? A gasolina, a diesel, principalmente, então, são motores que vão possibilitar o surgimento do automóvel, caminhões, motor a diesel também, locomotivas a diesel, que serão mais eficientes que as locomotivas a vapor, navios. Então, isso vai possibilitar um incremento muito grande nos transportes. E a gente precisa pensar que não adianta produzir e ter quem consuma. O produto tem que chegar ao consumidor. Então, o transporte é uma parte importante nesse processo aí de produção e consumo. É também a época que surgem as técnicas de refrigeração, né? A geladeira, as câmaras frigoríficas, que também são importantes no processo aí, principalmente para a comercialização de alimentos em escala global, em escala mundial. No campo da comunicação, a comunicação está sofrendo um impacto muito grande com o surgimento do telégrafo. Vocês não sabem o que é telégrafo, acredito, né? Mas o telégrafo era um avô do telefone, vamos dizer assim. O telégrafo era um equipamento que, através de um código Morse, que funcionava com dois sinais, um ponto e o traço, que eram obtidos através de um pulso elétrico, era possível se comunicar à distância. Então, em meados, por exemplo, do século XVIII, havia um cabo de telégrafo ligando a Europa à América. Antes, uma notícia de alguma coisa que acontecesse na Europa demorava aí 2 meses para chegar na América. Com o telégrafo é questão de minutos, o tempo do pulso elétrico atravessar o oceano. Então, o telégrafo não é como não era o Facebook, não era o WhatsApp, que muda, altera as nossas formas de comunicação, mas teve um impacto muito grande naquela época também. Pode ser considerado um impacto similar. Assim como a fotografia, o cinema, são formas de comunicação que vão surgir ali no final, segunda metade do século XIX, que vão ter um impacto na maneira como as pessoas se comunicam, na maneira como elas se veem, na maneira como um autor de um filme se comunica com milhões de pessoas que vão assistir esse filme. Então, há um impacto muito grande na comunicação. Aliado a essas inovações, então vejam, essas são inovações tecnológicas, são as tecnologias lá da segunda Revolução Industrial do século XIX, que estão tendo um impacto muito grande na produção. Mas aliado a isso, daí surgiram novas técnicas de produção. A gente tem o Taylorismo e o Fordismo. Geralmente, Taylorismo e Fordismo estão associados. John Winslow Taylor, John Winslow Taylor? Acho que é John, agora me deu um branco, mas o Taylor, que é o cara que deu nome ao Taylorismo, ele é considerado o pai da administração de empresas modernas. Por quê? Porque o Taylor ele tinha o objetivo de aumentar a produtividade. O que é aumentar a produtividade? É fazer com que, com a mesma quantidade de trabalhadores, uma empresa produzisse mais, cada vez mais. Para isso, ele fazia o quê? Ele ia numa empresa, lá numa fábrica, e ficava cronometrando os movimentos que alguém fazia. Então, o cara pegava uma coisa aqui e colocava ali. Ele falou, pô, se essa ferramenta aqui que ele está usando não ficasse aqui, mas ficasse mais à mão aqui, quantos segundos ele não ia ganhar e quantas peças ele não faria mais num dia? Então, uma mesma pessoa ia aumentar a sua produção. Isso é aumentar a produtividade. Porque você pode aumentar a produção contratando mais pessoas. Então, se uma pessoa faz 50 peças, sei lá, determinada peça num dia, você pode aumentar a produção contratando outra pessoa. Então, se uma faz 50, você contrata duas, você aumenta a produção, você tem 2 pessoas que vão conseguir produzir 100 peças. Aumentar a produtividade é fazer uma pessoa, a partir da mudança ali no local, no espaço, no processo de trabalho dela, com que ela
uma única pessoa produza 75, por exemplo, aí aumenta a produtividade. Esse era o objetivo do Taylor. Tá? Então, cronometrando e eliminando os esforços desnecessários, as tarefas desnecessárias, readequando o ambiente, aumentando a iluminação, melhorando o espaço, e criando aí o princípio daquela linha de montagem, onde uma esteira vai passando, o cara pega uma peça que aperta, daí o outro já aperta o outro parafuso, quer dizer, aperfeiçoando aquela linha de montagem que tinha surgido lá com as manufaturas, o Taylor ele vai ter sucesso nesse objetivo dele de aumentar a produtividade. Qual é o problema dessa questão? É que, ao fazer isso, o Taylor, né, o Taylorismo, ele tornou o trabalho uma coisa desprovida de qualquer criatividade. A função do trabalhador é repetitiva. Ele não precisa pensar, ele não precisa agir, ele não precisa... A peça passa na frente dele, ele pega a peça e aperta. Muitas vezes ele nem sabe para que serve aquela peça. Então, isso tornou o trabalho mais alienado ainda, o trabalho mais desgastante, desprovido de criatividade, mais sem sentido para os trabalhadores. E o único sentido do trabalho passa a ser a ganhar o salário, né? Mas a pessoa passa 1/3 da vida dela ali, a parte que ela não está dormindo, né? Se a gente pega pensar num dia de 24 horas, 8 horas trabalhando, 1/3 do seu dia você passa só trabalhando, 1/3 da sua vida você passa trabalhando, e não vê sentido nisso. Então, esse é um grande problema do Taylorismo. E por que Taylorismo Fordismo? Porque o Henry Ford, né, o cara que criou as empresas Ford, essa que tem até hoje aí, né, o Fordismo, ele foi aplicar as ideias do Taylor na produção, criando uma estrutura para produzir automóveis, né, bastante... Uma fábrica do Ford, por exemplo, né, as peças elas eram transportadas em esteiras que ficavam no alto e os trabalhadores só iam lá ajustando. Então, ele vai aplicar. Então, Taylorismo e Fordismo, eles andam juntos. Tá? Tiveram esse efeito colateral de tornar o trabalho muito desprovido de criatividade, muito repetitivo, o que gera problemas para a sociedade. Tá? Mas se a gente juntar isso com outras técnicas de produção que vão surgir, como a standardização, quer dizer, a padronização, os produtos começam a ser padronizados, sair com o mesmo tamanho, com a mesma forma. Então, se uma empresa lança um produto de um jeito, a outra vai copiar, vem uma padronização, uma estandardização dos produtos. Isso também tem impacto na produção. E, por fim, a publicidade, que surge também no século XIX, que tem a nobre missão de fazer a gente comprar aquilo que a gente não precisa, certo? Porque ninguém precisa de publicidade para comprar arroz. Você tem lá a publicidade do broto legal, mas é só para vender a marca, porque se não tiver o broto legal, você vai comprar o outro, né? Então, a publicidade ela existe para a gente comprar aquilo que a gente não precisa, né? E isso vai mexer também com a cabeça das pessoas. Lembram lá do fetiche da mercadoria que nós vimos lá no primeiro bimestre? Isso vai mexer com a cabeça das pessoas, a publicidade. Agora, se você pega tudo isso aí, novas tecnologias, energia elétrica, motor a explosão, técnicas de refrigeração, a disseminação das locomotivas, dos navios, primeiro a vapor, depois navios com motor a diesel, tudo isso daí, junta com o Taylorismo e Fordismo, que vai aumentar, eliminar os esforços necessários do trabalhador, aumentar a produtividade. É a publicidade que está estimulando as pessoas a comprarem cada vez mais. A padronização, que simplifica a produção, simplifica a oferta dos produtos. Qual é o resultado disso tudo? Juntando isso, há um enorme aumento na produção. A produção aumenta de uma maneira muito grande. Como a produção tem aumentado a partir das novas tecnologias que nós vivemos agora, na terceira ou quarta revolução industrial. Com a robótica, com todas essas novas tecnologias, há um impacto na produção. Então, esse grande aumento na produção vai ter um impacto muito provocado pela segunda revolução industrial, vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas daquela época, certo? Diante disso daí, como fica a questão da concorrência? Porque, né, a gente viu que no capitalismo liberal, lá do Adam Smith, o Adam Smith falava o quê?
O Estado não precisa interferir na economia, não. O próprio mercado se regula. A mão invisível do mercado vai dar conta. Era isso que o capitalismo liberal pregava e falava. E se o Estado não precisa intervir, quem vai definir os preços da mercadoria? Para o Adam Smith era a lei da oferta e da procura, a livre concorrência. A livre concorrência faria as empresas buscarem sempre produzir melhores produtos a um preço cada vez mais baixo para vender mais e ter mais clientes. Essa é a crença do capitalismo liberal. A crença de que a livre concorrência leva a um barateamento dos preços e uma melhoria dos produtos. Só que no ambiente de muita competitividade, essa concorrência pode representar uma verdadeira guerra entre as empresas. Uma querendo produzir mais rápido, com mais qualidade, com preços menores do que a outra para ganhar mercado. E num ambiente de muita inovação tecnológica, essa competição entre as empresas, ela bagunça um pouco o mercado, porque ninguém sabe qual é a tecnologia que uma empresa vai aparecer, que impacto isso vai ter no preço do produto dela, né? Então, as empresas, elas começam a buscar maneiras de evitar essa competição, evitar essa concorrência. Porque, afinal de contas, a empresa ela pode fazer muita coisa, mas quando pode tomar medidas para diminuir seus custos, mas quando ela começa a reduzir o lucro dela em função dessa competição, ela vê que ela está perdendo. E aí as empresas começam a se reorganizar para evitar essa guerra, essa competição entre elas. E geralmente nesse processo, as empresas de maior capital, elas compram as de menor capital. Ou elas derrotam na concorrência e a de menor capital fale, daí só fica a de maior capital. Ou ela compra de menor capital. Ou duas empresas grandes se unem. Então, com que objetivo? Com o objetivo de acabar com a livre concorrência, que é aquela crença que o capitalismo liberal tem. Então, isso vai dar a origem ao estabelecimento de monopólios. Enormes empresas, gigantescas empresas começam a surgir, e essas empresas serão empresas monopolistas. O que é monopolistas? Elas terão exclusividade no mercado, só elas operarão no mercado. Então, se você pegar, por exemplo, uma empresa, um processo relativamente recente, começou na década de 90, que vem se arrastando até hoje, no mercado de cerveja do Brasil, quando a Antártica se une com a Brahma e formam a Ambev. E todas as marcas da Antártica e da Brahma passam a pertencer a uma única empresa, a Ambev. Essa empresa, Ambev, ela tinha praticamente todo o mercado de cerveja, é um monopólio, todo o mercado de cerveja do Brasil. A fatia que ela tem é maior de mais do que 70%. E não são só essas marcas que ela tem. Mas depois dessa empresa que se uniu aqui, ficou gigantesca aqui, ela vai se unir com uma empresa belga. Acho que é Innsbruck, eu acho, não tenho certeza. Mas dessa união vai surgir uma nova empresa, a InBev, que é uma empresa mundial. E depois ela vai se juntar com uma empresa norte-americana e formar a maior empresa de cerveja do planeta, que detém grande parte do mercado de cerveja do planeta. Então vejam, essa união de empresas, ela vai formando monopólios. E qual o problema disso daí? Qual o problema de substituir a livre concorrência por um monopólio, com essas indústrias gigantescas que se formam? É que essas indústrias gigantescas, elas têm um controle total da produção. Elas controlam a produção desde as fontes de matéria-prima até a distribuição de mercadorias, e com isso elas conseguem modificar o preço a seu favor. Então são elas, como não existe na prática uma livre concorrência, são essas empresas gigantescas que determinam o preço de um produto. E quem se lasca numa dessa? Nós, consumidores. Nós ficamos aí vendidos diante dessa situação, certo? Então, o que aconteceu no século XIX não é muito diferente do que está acontecendo hoje em dia com a formação de grandes monopólios, Hoje em dia, naquela época chamava-se essas corporações
e trusts, cartéis, já vou falar disso daí. Hoje em dia elas são chamadas de corporações, mas são empresas gigantescas que detêm a Microsoft, né? Ela, durante muito tempo, ela deteve um monopólio sobre diversos segmentos aí da área informática, né? A Google, quando surge, também... Então, você tem 3 ou 4 empresas gigantescas. Mas daí surge uma outra empresa, uma vai comprando a outra, vai se unindo, né, de maneira que elas consigam manter esse processo de dominar todo o mercado. Desde os insumos que ela precisa, das coisas que elas precisam para operar ou produzir, como elas distribuem o produto delas e como elas vão determinar a política de preços. Então, esse é um grande problema para a gente. Então, essa união de empresas, elas vão formar o que a gente chama de trust ou cartel. O que é o trust? O trust é uma união formal. A Ambev, a Embev é um trust. Elas se uniram formalmente. O que é um cartel? O cartel é quando empresas elas não se unem formalmente, mas elas sentam para conversar. São poucas, você tem 3, 4, 5 empresas, essas 3, 4, 5 empresas sentam para conversar e combinam entre si o preço da mercadoria, como é que elas vender, como é que elas vão fazer com o mercado. O cartel, inclusive, é considerado crime. O problema é que é muito difícil você provar que algumas empresas fizeram cartel. Acho que o caso mais emblemático disso aí foi de uma denúncia que houve no metrô de São Paulo, no governo do PSDB, que empresas de fora, como a Siemens, a Alstom, uma empresa inglesa, sei lá, e outras empresas, elas se uniram, combinaram entre si os preços que iam praticar para sobrefaturar o custo das obras do metrô em São Paulo. Então, isso é um crime, mas é difícil provar, é difícil só quando alguém vem e denuncia. Mesmo assim, alguém vem e denuncia e os responsáveis eles não são punidos. Provavelmente não tem notícia da punição dos que foram responsáveis por um crime que lesou muito os cofres públicos também. Então, esse é o problema. A formação de trustes ou cartéis vai criar gigantescas empresas muito poderosas. Se vocês quiserem mais informações, precisa ter uma certa paciência, mas tem um documentário excelente sobre isso, chamado The Corporation. Eu vou colocar o link lá para o YouTube. Ele é longo e bem parado, mas é um documentário excelente para a gente perceber como essas grandes empresas elas estão dominando o mercado. O mercado não, estão dominando a vida das pessoas. O poder que elas adquirem, chamando The Corporation. Excelente documentário. Eu vou deixar o link para vocês assistirem se vocês quiserem saber mais sobre isso daí. Ok? Bom, já vimos que o objetivo do trust ou cartel é acabar com a concorrência. Então, o que nós vimos até agora para a gente alinhar aqui? Segunda Revolução Industrial traz inovações tecnológicas. A energia elétrica, os motores à explosão, as técnicas de refrigeração, mudanças na comunicação com o cinema. Além disso, vem novas técnicas de produção, Taylorismo, Fordismo, vem também a padronização dos produtos e a publicidade ampliando cada vez mais os mercados. Tudo isso daí provocou um grande aumento de produção. Esse grande aumento de produção trouxe uma questão para as empresas. Se elas continuassem competindo, elas iam perder suas margens de lucro. Então, elas mudam a estratégia. Em vez de manter a livre concorrência, que era uma das prerrogativas, uma das características do capitalismo liberal, elas começam a se unir, as de maior capital comprando as de menor capital, formando indústrias gigantescas que controlam a produção. Essa união é chamada de trust ou cartel, certo? E aí surgem empresas gigantescas que são muito poderosas. Vocês assistirem, acho que eu vou pôr aqui como obrigatório vocês assistirem aqui no final da aula, é um videozinho curto que chama História das Coisas,
onde ela fala que, eu não me lembro exatamente, assim, das 200 maiores economias do planeta, 100 são empresas. Então, se você pegar empresas e países, juntar no bolo só e ver a riqueza que elas têm, metade vai ser empresa, metade vai ser país. Ou seja, existem muitas empresas que são mais ricas e mais poderosas que muitos países. É esse o recado aí, e entre outros recados que o videozinho quer dar. Certo? Então, foi o que a gente viu até agora. Bom, toda essa mudança no capitalismo, que deixa de ser liberal e passa a ser monopolista, controlado por poucas empresas, né, isso vai demandar, vai trazer novas necessidades. Essas novas necessidades que surgem estão ligadas com o segundo ponto nosso, que é o imperialismo do século XIX, chamado também de neocolonialismo. Vamos lá. Tá? A indústria monopolista se tornou extremamente lucrativa. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso, certo? Só que para continuar se expandindo, porque a lógica do capitalismo é que as indústrias têm que se expandir sempre. Se um ano ela não se expande, tem alguma coisa errada. Não está dentro da lógica do sistema. Então, para continuar se expandindo, as indústrias necessitavam de duas coisas. Será que vocês sabem quais são essas duas coisas? Pensem aí. O que será que uma empresa necessita para se expandir? Mão de obra? Precisa, mas não é disso que a gente está falando, não. São de outras duas coisas. Tá? Ela vai precisar de fontes de matéria-prima. Se a produção está aumentando muito, ela vai ter que ter matéria-prima para sustentar essa produção. Se falta matéria-prima, ela não vai conseguir produzir. E qual seria a segunda coisa? Não adianta uma empresa produzir, uma indústria produzir, se não tiver para quem vender. Então, outra coisa que ela precisa são mercados consumidores, pessoas dispostas a consumir. Tá? Então, esse grande aumento da produção nas mãos das indústrias monopolistas traz essa questão. Essas indústrias muito poderosas, elas precisam de fontes de matéria-prima e mercados consumidores cada vez maiores. Senão, a produção não cresce. Certo? Como conseguir isso daí? Para ter acesso a isso, encontrou-se uma antiga resposta. E qual é a antiga resposta? A dominação. O que aconteceu? Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Alemanha, Estados Unidos, no primeiro momento esses aí, depois outros, como o Japão, vão entrar nesse processo também. Mas inicialmente Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Alemanha e Estados Unidos, eles vão se lançar numa nova fase de conquista do mundo. Assim como portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, né, ingleses, eles no século XV, nos séculos XV e XVI, eles dominaram a América e dividiram entre si a América. Esses países vão dividir. Não a América, não. A América não dá para ser dividida, então, pelo menos não ocupada do jeito que eles vão fazer com outros locais, porque a América acabou de ser independente. Nós estudamos isso aí, o processo de independência do Brasil e da América Latina e a independência dos Estados Unidos. Então, esses territórios aqui eles se tornaram independentes, eles se tornaram nações próprias, países, o seu próprio governo. Não dava para fazer como fizeram no século XV e XVI, chegar aqui e simplesmente desconsiderar as lutas que houveram pela independência daqui do território latino-americano. Tá? Então, esse processo de ocupação ele vai se direcionar a outras regiões, a África e a Ásia. Certo? Essa nova fase de conquista do mundo, ela vai estar direcionada, tá? Essa busca de novas colônias, em busca do quê? O que interessa? Tá? O que interessa para esses países? Mercado consumidor para os produtos excedentes, fontes de borracha, petróleo, ferro, lã, algodão e outras matérias-primas, são as principais, mas outras matérias-primas também que são importantes para eles aumentar a produção. Agora é preciso pensar que não são só produtos que estão sobrando na Europa. Estão sobrando capitais. Essas empresas são muito lucrativas e elas têm capitais lá que precisam ser aplicados e gerar lucro.
Então, elas buscam locais também onde esse capital pode ser aplicado, gerando lucro. Então, esses capitais estão sobrando lá, são excedentes lá na Europa. Esses países buscam locais onde eles podem aplicar esses capitais. A Ásia, a África, e mesmo a América Latina, não dentro do processo de neocolonialismo, mas dentro do processo de dominação ainda, com terras a baixo custo, mão de obra barata, vão ser fonte de atração também para esses capitais. Tá? Então, o mundo foi novamente dividido entre os conquistadores. A África, a Ásia e a América Latina tornaram-se colônias ou áreas de influência. Qual a diferença entre colônia e área de influência? A colônia é aquilo que a gente viu lá do colonialismo, por isso que esse processo é chamado também de neocolonialismo. Colônia é ocupação. Então, a África e a Ásia vai ser colonizada. Franceses, belgas, ingleses, eles vão ocupar territórios na África. Então, eles vão se tornar colônias. E a América do Sul, aqui, a América Latina, do México para baixo, vai se tornar a área de influência. O que é a área de influência? O território não é efetivamente ocupado, mas fica dependente dos produtos de fora, fica dependente dos capitais externos. Então, quem depende de alguém sempre é influenciado por essa pessoa que tem um certo poder sobre quem é dependente. Certo? Então, a América Latina vai se tornar uma área de influência. Mesmo não ocupando efetivamente o território brasileiro, é inegável que os Estados Unidos tiveram um grande poder sobre os governantes que eles conseguiram impor a sua agenda, impor a sua vontade. E ali, hoje ainda, hoje nós temos um papel assim, muito... não vou nem descrever, não dá nem para qualificar o papel que o nosso país tem na subserviência que o atual governo tem com relação aos interesses norte-americanos. Né? Então, parece até que não são com os interesses norte-americanos, mas com o interesse do atual governo americano, tanto que se recusa a reconhecer a vitória do sucessor desse governo que está lá, do Trump. Né? Então, veja bem, isso mostra, isso é uma evidência desse imperialismo, né, americano aqui no nosso país. Em diversos momentos da história, os Estados Unidos eles interviram em golpes de Estado, invadiram diversos países. É uma ação constante dos Estados Unidos intervindo, não só na América Latina, no mundo todo, mas especialmente na América Latina, para manter. Mas aí está, aí que a gente tem que perguntar, mas em nome de quem o governo americano faz isso? Em nome da população americana? Óbvio que não. É em nome das empresas americanas, é em nome do... Por isso que está ligado o capitalismo monopolista com o imperialismo do século XIX. Porque esses países eles vão tomar essa ação de buscar mercados consumidores, de buscar fontes de matérias-primas, em nome de quem? Das empresas desses países. Então, é essa ligação. Então, a partir daí, estavam consolidadas as relações que resultariam na famosa divisão entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Foi em fins do século XIX que 90% das terras do continente africano passaram às mãos dos europeus. Esse processo aí foi feito a partir de conquistas territoriais. E a primeiro um explorador lá, que mapeava as riquezas locais, fazia um primeiro contato, tanto na África quanto na Ásia também isso ocorreu. E depois vinha o pessoal do Estado para fazer tratados e conseguir explorar aquela região e começar uma ocupação daquela região. Um marco disso daí foi o Tratado de Berlim, mas eu não vou me alongar isso com vocês, não, porque isso vai ser um tema abordado pela Ana Beatriz, a estagiária de História que está fazendo estágio com a gente. Ela vai falar com vocês sobre essa partilha da África, o Tratado de Berlim, vai fazer uma intervenção aqui com vocês, falando sobre esse assunto. Antes de passar a palavra para ela,
eu quero falar com vocês também que na América Latina o processo foi diferente. Não houve uma partilha do território entre europeus e americanos. O que houve aqui foram acordos comerciais, tratados comerciais, né, entre os países industrializados e os que está aqui, o Brasil, argentinos, que se encontravam num nível menor de desenvolvimento econômico. Nesses tratados, né, os países industrializados faziam empréstimos, financiamentos, e quem deve para alguém está sempre dependente dessa pessoa ou desse país. Um exemplo, a coisa funcionava mais ou menos da seguinte maneira. Tá? Já em finalzinhos do século XIX, o que aconteceu? A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar e a ter uma rede de ferrovias. Só que quando as ferrovias da Inglaterra se desenvolveram, as locomotivas ainda eram as primeiras locomotivas, elas não desenvolviam uma velocidade muito grande. Então, a bitola, a largura do trilho, era o que se chama de bitola estreita. O trilho era estreito, porque a locomotiva não desenvolvia uma velocidade muito grande. Certo? Já no finalzinho do século XIX, surgiram novas locomotivas mais rápidas, e aí aquela bitola estreita, ela não dava segurança para as velocidades que começaram a surgir a partir daí. Era preciso trocar toda a malha ferroviária da Inglaterra para tornar essa malha ferroviária segura para as novas locomotivas. Então, o que os ingleses fazem? Eles tiram aquela malha ferroviária antiga, aquelas locomotivas antigas, chegam para o Brasil, Argentina, e falam, ó, compra da gente. O Brasil e a Argentina falam, não tem dinheiro. Não faz mal, a gente empresta para vocês. Então, eles vendem aquilo que não interessa mais para eles, cobram caro por isso, emprestam dinheiro e ainda cobram os juros do empréstimo. Dá para ver como é um bom negócio? Como é um bom negócio? Então, foi na base desses empréstimos, financiamentos, que o imperialismo ocorreu aqui na América Latina. Tá? Então, só para vocês entenderem aí. Tá? A necessidade, com o crescimento da indústria monopolista, das indústrias gigantescas, isso trouxe a necessidade de fornecimento de matéria-prima, de novos mercados consumidores. Aí, os governos dos países europeus, principalmente norte-americanos, em nome das suas empresas, vão iniciar uma fase de conquista do planeta. É o que ele chama de imperialismo do século XIX. O imperialismo do século XIX ele se processou de duas maneiras. Na África e na Ásia foi através do neocolonialismo, com a ocupação e dominação direta do território. Na América Latina foi através de tratados, de financiamentos, aquilo que ele chama de tornando essa região área de influência. Okay? Então, em síntese é isso. Agora eu vou passar aqui a palavra para a Ana Beatriz, para ela falar com vocês um pouco sobre como foi essa partilha da África, ok? Prestem atenção aí nela. Até daqui a pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo. Eu sou a Ana Beatriz, estagiária que está acompanhando o professor Sérgio, e hoje eu vou fazer uma pequena intervenção com vocês. Como que vai funcionar? Eu vou pegar um assunto. Dentro da aula de vocês é o capitalismo monopolista e o imperialismo do século XIX. Então, dentro disso, eu vou pegar um tema e vou falar um pouco. Sobre o que eu vou falar? Sobre a partilha da África. A partilha da África é um tema bem recorrente, principalmente nos assuntos atuais que falam sobre toda a trajetória dos escravos, sobre a vinda forçada até o Brasil. Então, é um tema recorrente exatamente por entender uma outra fase, também já no século XIX, né, do continente africano. A Conferência de Berlim, então, ela aconteceu entre 1884 e 1885, durou um tempo, ela começou no final de 84 e foi até o começo de 85, mas ela contemplou esses 2 anos. E o que foi a Conferência de Berlim, né? Foi um evento que aconteceu em Berlim e que os países europeus se reuniram para conversar sobre a África, né? Sobre o continente africano. Não chamaram os africanos
E aí eles partilharam esse território, eles dividiram conforme os interesses deles, da forma ali que, segundo eles, seria a melhor para não ter problemas. Só que eles estavam dividindo uma coisa que não era deles, né? Eles dividiram o continente na régua, sem considerar as coisas além de geográficas. Quem estava naqueles territórios, o que acontecia ali. E isso gerou uma revolta, isso gerou, né? Os africanos não aceitaram das suas diversas regiões assim que entrassem. E muitas das divisões também foram feitas de um jeito que deixava tribos inimigas juntas. Então, internamente também eles tinham esses conflitos, esses embates, né? Então, essa Conferência de Berlim foi esse momento em que os países europeus, alguns recém-formados como a Itália e a Alemanha, se uniram para dividir a África como se fosse um bolo mesmo, né? E por quê isso? Porque esse interesse na África. Isso aconteceu após a expansão imperialista. E então eles estavam com vontade de expandir territórios, eles queriam mais mercados consumidores para poder escoar os produtos da Revolução Industrial, né? Que as coisas estavam sendo produzidas muito e eles precisavam vender isso. Então você entrar em um continente populoso, você consegue, de alguma forma, escoar isso, e era o que eles queriam. E também eles conseguiriam coisas como mão de obra e matérias-primas, que eles não tinham tanto, né? E isso ia ser uma riqueza a mais para as potências econômicas. Era uma exploração com interesse econômico, né? Desse viés já capitalista e expansionista. Então, tendo explicado um pouco do que é a Conferência de Berlim, do que foi a Conferência de Berlim, as motivações dos países europeus, né? Eu vou apresentar aqui para vocês uma imagem. Aqui a gente consegue ver um homem europeu repartindo a África com outros homens. E reparem que não existe nenhum africano, né, representado nessa foto, exatamente por isso. Eles não foram chamados para isso. A Europa pegou a África, como eu tinha dito, como um bolo, separou em pedaços o que eles queriam e cada um ficou com a sua fatia. E aí, a partir dessa imagem, eu trouxe uma questão de vestibular para vocês, que eu vou deixar um tempinho na tela para vocês lerem e responderem. E aí, depois, vocês podem dar um play aqui de novo, que eu vou comentar a resposta. No começo da questão tem um texto, né, que é do Eric Hobsbawm, que é um historiador também, falando um pouco sobre isso também, que a gente estava falando da partilha da África, né, e como estava funcionando essa expansão para os europeus. Então, a questão pergunta, com base no texto e nos conhecimentos sobre imperialismo, indique a afirmativa correta. A afirmativa 1. Motivados pelo desenvolvimento industrial do século XIX, os governos europeus buscaram expandir seus domínios territoriais e aumentar a aquisição de matérias-primas. Com isso, iniciaram uma acirrada disputa por territórios. Então, essa afirmativa está correta, porque como a gente tinha falado, eles queriam aumentar os territórios, né? A gente vê no texto uma expansão territorial mesmo, em quilometragem de terra, então expandir o domínio territorial era sim uma vontade, e aumentar a aquisição de matérias-primas, que a gente tinha falado, né? E dar início realmente a essa acirrada disputa por territórios, então está correta. A 2. A conquista imperialista foi realizada com grande violência, causando a morte de milhares de nativos das nações dominadas. Além disso, desestruturou a sociedade e a cultura de diversos povos, que ainda hoje sofrem as consequências da dominação imperialista. Tá certa também, né? Foi violenta, como eu falei, os africanos não só tiveram embates com os colonizadores, os invasores dos seus territórios, mas eles tiveram também embates internos de conflitos que já existiam no continente, então foi violento. Então essa alternativa está correta também. E a terceira, os povos da África, Ásia e Oceania não resistiram à invasão de seus territórios e à dominação estrangeira, pois não tinham força militar e logo perceberam que seriam beneficiados com a entrada de todo o aparato estatal estrangeiro. Isso é falso, né? Essa é uma alternativa que está errada. Eles resistiram, houveram várias formas de resistência. Eles não tinham os mesmos aparatos militares, eles não tinham
a mesma tecnologia militar que os europeus, mas eles tinham as formas deles de armar um exército e armar uma resistência, então eles tiveram sim resistências e eles não tinham essa visão positiva da entrada desse aparato estatal estrangeiro. Isso era uma coisa que eles não queriam, na verdade, né? Que alguém invadisse ali e impusesse seu modo de viver. Então essa alternativa tá incorreta. Aí aqui tem as ABCD, né? Fala apenas a 1 está correta, como a gente viu, não. A 1 e a 2 estão corretas, apenas a 3 está errada. Apenas a 2 está correta, também não. Apenas a 3 está correta, também não. 1 e 2 estão corretas, sim. 1, 2 e 3 estão corretas. Não, então a alternativa é D. Obrigado, Ana. É isso aí. Então, foi um processo de fato muito violento essa partilha da África, né? Cabe destacar aqui também, por exemplo, a ação dos colonizadores no Congo belga sob o comando de Leopoldo II, que era rei da Bélgica. Lá. Foi uma ação muito violenta que chocou o mundo naquela época. Tem um episódio de uma fotógrafa lá na África, e ela estava lá quando ela recebe a visita de um africano abatido. Ele abre assim um pano e está as mãos decepadas dos seus filhos, da sua esposa. Era o que acontecia. Daí ele explica que era o que acontecia com quem não entregasse uma quantidade de minério, de produtos que os belgas exigiam que cada um entregasse lá no Congo belga. Daí ela pegou, ela fez as fotos, essas fotos rodaram o mundo na época e foi um grande alerta, assim, um grande aviso do que estava acontecendo na África e as ações imperialistas estavam produzindo na África naquele momento. De fato, foi muita violência. Mas houve resistência. Então, falta falar para vocês ainda dois assuntos dentro do tema, que é a justificativa ideológica e também as guerras que ocorreram. Vou falar primeiro das guerras, já que a gente está falando de resistência. Ocorreram diversas guerras imperialistas. Não vou entrar no detalhe delas, vocês têm isso no texto do livro, leiam lá, porque o pano de fundo vocês já têm, né, do que é a ação imperialista. Cada guerra, obviamente, tem a sua motivação própria, mas o pano de fundo é sempre o mesmo, né? A ingerência das potências estrangeiras, principalmente Inglaterra. A Inglaterra vai ser o país que mais vai se envolver nessas guerras imperialistas. França também, lá na região onde hoje é o Vietnã e tal, mas no século XIX a Inglaterra vai ser campeã dessas guerras imperialistas. E a China vai ser Na China vai ter duas guerras do ópio e a guerra dos boxers. Ainda assim vai haver a guerra dos cipaios, a guerra dos boeres na África do Sul. Então, uma série de conflitos que não são os únicos, né, mas foram os conflitos mais significativos. Assim, como a Ana comentou, a desproporção de armamento entre os países industrializados e o território colonizado era muito grande, o que dificultava muito a resistência. Existem imagens da Guerra dos Zulus, por exemplo, na África. Os Zulus, uma tribo africana que ia para enfrentar os ingleses que estavam com metralhadora, rifle de repetição automático, eles iam com escudo e lança enfrentar esse tipo de arma. Era o que eles tinham disponível. Foi uma resistência aguerrida, mas era muito difícil vencer um oponente com um armamento tão poderoso com relação às tribos que estavam sendo oprimidas, né, e despojadas das suas riquezas, das suas terras. Então, para finalizar, a gente tem que atentar também para os aspectos ideológicos dessa questão, né? Porque havia uma justificativa ideológica para essa ação neocolonialista na África e Ásia, certo?
Assim como houve uma justificativa ideológica para a ação de portugueses e espanhóis aqui na América Latina no século XVI e XVII, por exemplo. Só que o caráter muda um pouco, né? Então, no século XIX, enquanto nos séculos XVI e XVII, que é a ação de portugueses e espanhóis, lá no colonialismo original, no primeiro, eles vinham com aquele discurso religioso de salvar os índios, acrescentamento da nossa fé, como dizia o Pedro Vaz de Caminha, né? De converter os índios e trazê-los para o cristianismo, os indígenas, né? No século XIX, o discurso é cientificista. Eles pegam uma ciência que não é bem uma ciência, porque ela parte muito mais da vontade das pessoas que estão praticando aquilo do que elas acreditam, do que realmente dos dados empíricos da realidade, naquilo que as experiências podem mostrar. Então, eles transformam essa vontade de dominação, essa vontade esse desejo de acreditar numa superioridade racial, num discurso cientificista. Essa visão ela vai estar muito influenciada pelos escritos do Darwin, que é dessa época, aí, 1859, né, 1860, do evolucionismo, né? E aí um cara chamado Herbert Spencer, ele vai pegar as ideias do Darwin, que elas sim são científicas e elas são baseadas em experiências, mas experiências que se aplicavam ao campo da natureza, ao campo da biologia, né? E ele vai transportar, sem nenhum rigor científico, essas ideias para o campo do social, né? Falando que a mesma tipo de relação de luta pela sobrevivência que existia na natureza era idêntico no campo social, mas sem nenhum tipo de comprovação, por isso que é uma pseudociência, né? Isso vai gerar o que se chama de darwinismo social. Na verdade, o darwinismo social era a crença de que a sobrevivência dos mais aptos, que o Darwin pegava no mundo da natureza, dos indivíduos mais aptos, ela se repetia também no mundo social. E na sociedade, os mais aptos tendem a sobreviver. Só que aqui esse discurso está sendo construído por europeus, né, brancos, homens. Então, quem são os mais aptos? Justamente eles. Eles vão considerar que eles são os mais aptos e os outros são os menos aptos. A gente sabe que, na verdade, quando a gente fala em termos de cultura, não é isso. Não existe mais apto ou menos apto em cultura. Nós temos culturas diferentes, modos de vida, e todas elas com o seu valor, né? Com a sua especificidade, com a adaptação que ela tem ao meio ambiente. Olha quanto estrago que essa cultura que é defendida como uma cultura civilizada causa no planeta, no mundo, nas relações sociais, nas guerras, né? Então, essa transposição das ideias do Darwin para o mundo social, de forma meio equivocada ou muito equivocada, acabou gerando o que se chama de darwinismo social. E isso vai dar um embasamento para o conceito de superioridade racial. Muitos autores falam que o racismo tal qual é uma construção do século XIX. A escravidão é anterior, mas o racismo, essa ideia de que uma raça é superior à outra, é um conceito do século XIX. E isso foi a grande justificativa ideológica para esse neocolonialismo na África e Ásia. Naquela época tinha um cara, por exemplo, chamado Gobineau, ele ficava medindo o cérebro das pessoas, a cabeça, o crânio, para provar que os brancos tinham mais inteligência, tinham um cérebro maior, quer dizer, uma coisa assim absurda, mas revestida naquele momento de um caráter científico, né? A ciência como um todo, não dá para ver uma instituição, a ciência é composta de diversas pessoas, pesquisadores e tal, mas de uma certa maneira pode-se dizer que a ciência fez uma meia-culpa, fez uma autocrítica desse papel horrível que foi
tentar dar um caráter científico para justificar uma diferença social. Hoje a gente sabe que biologicamente o conceito de raça não tem sentido, de raças entre homens, né? Que biologicamente pessoas que o fenótipo, né, seu tipo, a sua aparência física pode ser muito diferente, biologicamente eles são mais próximos no seu DNA do que pessoas que tenham uma aparência muito parecida. Então isso desmonta o conceito de que a raça é transmitida hereditariamente. Desculpa, que a raça é transmitida, não. Que existe diferenças raciais entre os humanos. O que existe, como as meninas que deram a oficina na Semana da Consciência Negra, segunda-feira, que a gente pode falar em termos cultural, né? A ideia de raça como uma construção cultural, e não como uma construção biológica do mundo natural. E o darwinismo social contribui muito para essa construção cultural do conceito de raça. Aí, então, o branco europeu se considera a raça superior, as outras são inferiores. E isso vai se somar um discurso civilizatório. O europeu, desde do eurocentrismo, nós estudamos o conceito de eurocentrismo, como falamos da expansão marítima europeia, espero que vocês lembrem, né? O europeu, se achando a última bolacha do pacote, né? Ele vai considerar o modo de vida dele industrializado, comércio globalizado, esse desenvolvimento tecnológico do século XIX que a gente falou no começo dessa apresentação é vista como a prova dessa superioridade tecnológica, essa superioridade inventiva do europeu, obviamente pelos europeus. E aí eles vão criar um discurso civilizatório. A justificativa, eles vão falar, estou indo aí pegar os seus recursos naturais. Pega mal falar isso. Estou indo... assim como pega mal falar isso, vou acabar com os direitos trabalhistas. O que eles falam vamos flexibilizar as leis do trabalho. Então, esse tipo, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de discurso, né? Muitas vezes as pessoas querem engabelar a gente com uma justificativa ideológica. Não, é preciso flexibilizar as leis do trabalho. Flexibilizar as leis do trabalho é acabar com as leis do trabalho. Assim como os europeus, em vez de falar, não, nós vamos aí retirar seus recursos naturais, né? Eles falam, não, nós vamos aí levar a civilização. Olha como é que fica mais bonita a ação imperialista. Nós vamos aí levar a civilização para você. O que é a civilização? Vamos levar estradas de ferro, vamos levar a luz elétrica, mais tarde, quando a luz elétrica vamos levar a produção industrial, os produtos industrializados. Então, esse é um discurso civilizatório aí que serve de justificativa ideológica, né? Tem um autor chamado Rudyard Kipling, é um inglês que viveu na Índia. Ele escreveu vários livros sobre a Índia. O mais famoso deles é o Mowgli, o Menino Lobo. Acho que todo mundo já viu o desenho, pelo menos, né? E o Rudyard Kipling escreveu um poema que tem um verso que fala que esse é o fardo do homem branco. O poema falava assim: enviai os melhores, Inglaterra, enviai os melhores de vocês para que sejam servidores dos seus cativos. Olha, os hindus lá, eles são os indianos, religião. Os indianos são seus cativos, mas levem os melhores engenheiros, médicos. Ou seja, esse é o nosso fardo, essa é a nossa obrigação, levar a civilização para esses povos que, na concepção do Rudyard Kipling, eram atrasados, eram bárbaros. Isso aparece um pouco também no texto do Marx, que vocês devem ter lido para fazer o trabalho lá. O Marx fala que a Europa tem demasiada civilização e o preço das mercadorias baixas que os europeus produzem, eles são assim, acabam com qualquer resistência de qualquer povo mais bárbaro. Ele se rende aos produtos baratos do capitalismo. O Marx fala alguma coisa desse tipo, né? Então, esse discurso civilizatório, o fardo do homem branco, do Rudyard Kipling.
Então, por hoje é só. Tá? Façam aí, leiam as páginas do livro, tem muita informação. Que foi um apanhado geral, um pano de fundo. Leiam as páginas do livro para vocês se prepararem. Bem, as provas estão chegando aí. Nem vai demorar um pouco, mas logo, logo já vão chegar os vestibulares. Então, a hora de se preparar é agora. Certo? Qualquer dúvida, perguntem aí no Google Sala de Aula. Tá? E até a próxima semana. Um abraço a todos.